Fala galera, bem-vindos novamente a vários meses que vocês ficaram sem conteúdo. E eu vou ser muito sincero com vocês. Eu até coloquei para ser um dos temas desses vídeos porque eu lembro de um comentário aqui no vídeo que ele falava bem assim: o seu conteúdo está muito bom, eu quero saber como que vai ser daqui a alguns meses. E eu confesso que eu fiquei assim, um tempasso sem gravar e hoje eu vou falar especificamente o que você viu no título desse vídeo. Por que eu nichei para nichos médicos, para a área de saúde, para a parte clínica? Porque agora eu faço marketing médico, branding médico, eu vou te explicar exatamente nesse vídeo. Então eu separei alguns tópicos para falar com vocês e eu marquei aqui para que eu não perdesse e vocês também não perdessem absolutamente nada. O primeiro tópico é que eu coloquei aqui como era antes. Equipe, frustrações, sucesso. Eu gostaria de falar um pouco com você sobre isso. E isso vai servir tanto para quem já tem uma equipe quanto para quem não tem. Então, para quem não sabe, eu comecei no digital. Tem 2020, então a empresa de CNPJ, né, aberto, completaram 6 anos, então nós estamos há mais de 6 anos. E até então, gente, eu comecei a fechar serviços de redes sociais, as coisas foram indo. Aonde que eu fechei, Caio? Me dá uma dica. Fica no canal que eu vou falar especificamente sobre como que eu prospectei, o que que eu faço. Eu te garanto que é algo bem assim, né, disruptivo, coisa que as pessoas não te indicam fazer sei lá, em pleno 2026. Já na minha época ninguém já indicava prospectar cliente do jeito que eu fazia. Mas basicamente, como esse não é o centro do vídeo, e é mais um bate-papo que eu quero ter contigo, quando você vai crescendo, vai e busca aumentar a sua operação de prestação de serviços, não tem outra forma, não existe outra forma que não seja. Bom, aí você fala, Caio, tem A, mas mesmo assim, vamos bem pisar os pés no chão ali. Uh, Escalando com mais pessoas. Então você tem que encher a parte da equipe, seja ela com pessoas que vão usar uma IA, ou seja, algumas IA que substituem 100% certos profissionais. E concordo com vocês em referente a isso, tenho ressalvas, então é para um... Gente, fiquei um tempão fora, tem um monte de assunto para vocês. Tem como fazer um vídeo só sobre isso, ó, vou deixar até aqui marcado. A IA, né? IA, o que ela realmente substitui em uma agência de marketing. Apesar de eu ter mudado essa parte de agência de marketing hoje, vocês vão entender como que eu estou em uma posição bem melhor sem uma agência de marketing digital. Bom, vamos lá. Quando eu estava nesse momento, lá para 2020, acho que eu bati no mic aqui, né? Lá para 2020, 2020 até 2022 ali, eu inflei bastante, né? Bastante pessoas, e aquele negócio, aquela sala, aqueles negócios que quem conhece a minha história já sabe. Para você que não, né, que não conhece, fica aqui. Talvez eu deixe um vídeo aqui na descrição para você ver, ou um card aqui no final, para vocês entenderem que tinha muita pessoa, aquele modelo de agência tradicional, todos os nichos, e ainda por cima fazia tudo. Não sabia falar não para ninguém. Ah, você faz tal coisa, tal coisa, tal coisa? Faço. Ah, não sei o que dizer, faço. Sabe por quê, gente? Você vai se identificar com isso. Você que é aquele tipo daqui que o pai domina a bola no peito e chuta pro gol. Eu tinha muito disso, né? A minha família me ensinou muito isso, a ter essa garra, né? Então você tá precisando disso daqui? Cara, eu não faço, mas eu posso, né, aprender, né, a fazer. Isso é minha mente, mas tipo, verbalmente eu falava. Eu faço. Mas basicamente, gente, quando eu estou especificando sobre isso com você, eu estou querendo dizer que ter uma equipe grande não é sinônimo de sucesso. Muito pelo contrário, essa pessoa, na maioria das vezes, ela está totalmente perdida, sei lá, né, pagando 2 ou 3 mentorias caríssimas assim, para o momento daquela pessoa que não tem caixa para tentar gerir uma equipe. Por que eu digo isso para você? Quando você começa uma profissão nova aqui no digital, você já sabe que vai precisar comprar cursos, né, no plural,
os equipamentos, você vai ter que ter um network muito bom, você vai ter que prospectar cliente, você vai ter que, ao meio desse tempo todo aqui, no quinto ponto, que na minha opinião devia ser o primeiro, é ter um mentor. Cara, eu não tenho grana para pagar um mentor. Começa seguindo esse mentor. Geralmente eles produzem conteúdos e você segue, você consegue filtrar quem é essa pessoa. Aliás, eu posso ser o seu mentor nessa parte de marketing médico. Por quê? Porque eu estou vivendo e comendo isso com farinha todo dia. Estou vivendo com clínicas que faturam X, que faturam Y. Então, garanto para ti que eu vou trazer até um dos temas do vídeo, tá até aqui, acho que é o quarto ou sexto vídeo dessa nova série, como funciona. Talvez eu mude aqui, tá? Ali, acho que a thumb, mas vai ficar o seguinte: como funciona os bastidores de uma clínica que fatura 1 milhão por mês. E não é exagero. Às vezes fatura 800 mil, às vezes não 1 milhão e pouco. Eu peguei a média ali e coloquei para vocês. Entendendo isso, ter uma equipe não quer dizer que você tem muita grana e é uma gestão muito grande e a sua margem fica muito pequena. E eu sempre pedia uma guia de Deus para que Deus me mostrasse exatamente o que eu... Sabe, aquilo lá, eu quero que apareça alguma coisa me mostrando, dando um sinal. Gente, nunca apareceu. Eu fiquei anos e anos e anos e anos e anos pedindo. Até que então, há 2, 3 anos atrás, eu não sei exatamente se é 2 ou 3 anos, ou se é mais ou se é menos, eu estava passando em uma rua e de uma forma especial, que eu não vou detalhar aqui, Deus me mostrou que eu tinha que atender a parte de clínica. Cara, mas Deus, aí vai da fé de cada um. Ele deixou muito claro para mim o que eu precisava fazer. E eu fiz. Não, não fiz. Eu não fiz. Fiquei com medo. Falei, nichar, vou deixar, pô, tem tantos nichos, eu vou nichar. Aliás, eu participei, acho que o ano passado, no começo do ano, de um movimento falado você é o seu nicho, aí que eu não ia nichar nunca mesmo. E aí chegou um dia que aconteceu isso, eu dirigi no meu carro lá todo feliz. Minto, eu dirigi no meu carro lá bem pensativo com a minha família em uma rua aqui da cidade de Maringá, quando de repente eu ouço uma voz clara falando comigo. Um dia todos desta rua vão ser seus clientes. E aí eu entendi que naquela rua só tinha clínica. Eu entendi que naquela rua só tinha médico. E aí eu falei, caraca, isso é muita responsabilidade. Olha esse tanto de médico, olha o quanto eles investem, olha o tamanho dessas clínicas, como que eles vão ser meus clientes? Mas aí esse sinal foi claro, fiquei uns 2 anos basicamente sem nichar, pensando nisso, mas eu tinha essa confirmação já de Deus, então eu não podia ficar buscando mais confirmações, porque eu queria, né, um caminho. Por quê? Deixa eu explicar para você. Para mim, trabalhar esse trabalho de branding, vocês, né, que já me conhecem, de tráfego pago, vocês sabem que eu tive que aprender de tudo, mas não porque eu vou aprender de tudo, porque eu nunca olhei isso até então como uma oportunidade de milhão, de milhões. Eu nunca interpretei isso daqui como um business real, porque eu gosto, eu amo isso daqui. Então é diferente. Então eu aprendi a mexer no, sei lá, no Adobe Photoshop, porque eu amo aquilo lá, cara. Eu acho legal brincar, né, com as camadas e tal. E depois eu fui, sei lá, aprendi, né, recentemente, comprei, né, uma câmera, comecei a filmar, porque eu gosto disso daqui. Fui lá e talvez a principal, né, habilidade é a parte estratégica, de branding, de marketing, de como chegar lá, de como fazer as coisas. Por que eu tô te falando isso daqui? Porque eu fiz todas essas coisas baseado em amor. Só que, quando você ama algo, você tende a fazer, e não cometa esse erro. Vamos lá. Quando você ama algo, você tende a fazer aquilo com uma facilidade e você não leva aquilo como um trabalho. Logo, você não tem a seriedade e você não sabe cobrar e muito menos impor limites, e isso exatamente que quebra os negócios. Os limites, o saber falar não. Porque quando você fala sim, 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 e apenas isso para as pessoas, sinal de fraqueza, esse é o ponto, e você está achando que está ajudando. Segundo ponto, não tem nenhum tipo de valorização do seu trabalho. Jamais que eu imaginei falar isso nesse vídeo.
mas veio aqui no coração, na cabeça, agora estou falando para vocês. Valorizem mais as coisas que vocês têm na mão. Nunca se esqueça disso. Gente, eu até marquei por tópicos aqui para vocês entenderem o porquê que eu nichei, né, realmente. Teve um episódio depois disso que teve uma médica que falou isso em uma semana, e acho que na mesma semana ou no comecinho da outra, uma outra médica falou a mesma coisa e eu gravei isso. Ela falou assim, Caio, aqui na cidade tem bastante pessoas, né, eu não vou citar nomes, que elas têm milhões não, desculpa, elas têm dezenas de milhares de seguidores. E eu achei que o serviço seria espetacular. E uma eu achei que fosse até uma e uma eu achei que fosse até uma charlatona. Aí ela falou assim, Caio, o mercado precisa de pessoas com a sua visão e tal. E foi aí que a minha cabeça virou. Porque quando ela falou o mercado precisa de pessoas como você, eu entendi e lembrei daquela passagem que eu tive com Deus naquela época. Eu falei, tá bom, Senhor, vou seguir isso daqui. Por mais que a responsabilidade seja muito grande, porque trabalhar com nicho médico não é simples, não é simples, não é fácil. É algo mais complexo que exige a tempo todo uma entrega premium e ao tempo todo uma estratégia presente e o tempo todo você entender as regras de publicidade do CFM e outras regras de outros nichos na área da saúde. Quando eu entendi isso, as coisas mudaram na minha vida. Eu não preciso mais de caderno, porque me veio na cabeça. Quando Deus te pedir para fazer algo, faça. Eu demorei de 2 a 3 anos para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Eu já poderia estar ter vivido isso antes. Ah, cara, mas os planos de Deus têm tempo? Tem, mas Deus até na própria passagem do Egito, vocês sabem disso, era coisa de 4 anos, foi para 4 anos, 4 meses, não sei, foram para 40, ou 4 dias, foram para 40 anos. Então, a partir da hora que você murmura, reclama, ignora os sinais de Deus, pô, Deus sempre me ajudou a manter a casa, os filhos. Mas por que eu não vivi além disso? Porque isso já é uma dádiva muito grande, os sonhos. Porque eu não ouvi a voz de Deus. Cara, por que você nichou para nicho, por que você decidiu nichar para médicos? Exatamente por todos esses motivos, né, que eu te falei. Mas nesse nichar eu consegui me descobrir, e eu vou até falar sobre isso, que eu hoje estava sentado aqui, olhando o vídeo que mais deu views aqui, que é um vídeo que tem uma thumb chamado Aleatório. O nome dele é, sei lá, alguns pensamentos que vieram aleatórios e eu comecei a ver o quão travado eu estava, eu não conseguia ver isso. E aí eu lembro que até, né, o meu terapeuta falava, Caio, tu não nasceu para falar, você nasceu para ficar nos bastidores. Mas eu sinto que eu consigo fazer isso, porque quando eu falo, por mais que não seja milhões de pessoas ainda que não seja milhões de pessoas me ouvindo e curtindo aqui, as pessoas me mandam mensagem, compravam de mim e eram leads assim, com grande potencial. Então eu estou gravando isso daqui de peito aberto, mostrando para vocês que acreditem nos sonhos de vocês e não deixem as pessoas falar o que vocês podem ou não podem. Sabe aquele negócio? Quem tem limite é município, é estado, é país, é por isso. Então, nicho médico, gente, ele é algo muito interessante, ele é muito desafiador, mas ele é muito interessante, porque você consegue entender um lado da publicidade um pouco mais delicado e um pouco mais carente de ter alguém por trás falando para eles que não é só marketing, falando para eles que os doutores precisam ser eles mesmos e não vestir máscaras. Tema do outro vídeo também. Esse vídeo ele vai ser um pouco mais curto, mas eu espero que você entenda que nichar é para todo mundo. Eu vou te falar que nichar ele não fecha a sua cabeça igual eu achei que fechava. Ele abre a sua cabeça para um mundo de oportunidades que você não via antes de você nichar. Vou te dar um exemplo prático. Quando você não nicha, tá, ó, vamos supor, está acontecendo, sei lá,
No ano, aconteceram basicamente 350 tipos de eventos diferentes de todos os nichos na sua cidade. Quando você nicha, você entende exatamente quais são os eventos que você vai ter que ir, ou que você vai, que é estrategicamente bom para, sei lá, qualquer que seja para estratégia, ou para adquirir, né, conhecimento, ou para você fazer um networking com pessoas, né, do seu nicho, na sua cidade e fora. Por quê? Eu digo que quando você nicha, você compra uma sniper e aí você mira exatamente naquilo que você quer. Você não precisa lutar com um exército inteiro na sua cabeça. Você só precisa comprar uma sniper, ou seja, nichou, mirou e falou: é aquilo, é essa região aqui que eu tenho que acertar. E isso daí é muito mais específico, especificidade, do que você ser generalista. O generalista, ele geralmente pega muitas coisas. Então vamos lá. Ah, Caio, mas eu sou um videomaker. Como que eu vou nichar para médico? Cara, você vai ser visto como um videomaker de marketing médico ou um videomaker especializado em médicos. Ou eu vou mais a fundo, um videomaker especializado em filmagens sei lá, de cirurgias. Ou um videomaker especialista em sei lá, em rinoplastia, entendeu? Em dermatologista. E aí o mundo abre, o campo de palavras abre, é igual você visitar um país novo. Quando você pega ele e abre o globo, e você olha, né, para o globo, né, o globo terrestre, nossa, quantos países e tal, né, continentes, oceanos e tal, mas essa área aqui é mais verde, essa área aqui, pô, tem mais neve, é mais branca, é mais fria. Mas quando você mira em uma área só, você consegue entender detalhes. Tipo, aí você dá um zoom, sabe? Sabe o zoom? Aí você olha, caraca, é isso daqui. Entenda que nichar, pra mim, foi liberdade. E eu não estou aqui pra falar, olha, faça isso, igual, né, pra galera, faça isso, faça aquilo. Cara, eu consigo te guiar exatamente pra onde você quer ir se você me contar onde você tá hoje. Isso eu consigo fazer porque eu já passei por essa jornada. Eu vou deixar aqui abaixo. Não vou te vender absolutamente nada. Nem vou te chamar no WhatsApp, depois eu vou te fazer uma. Não, não vou te vender nada. Pode me chamar aqui, a gente troca, né, uma ideia sobre isso. Sobre nichar. Tá com medo de nichar? Pra que medo? Eu nichei para marketing médico. Ah, todo mundo tá nichando para médico. Daí depois que eu fui ver alguns vídeos sobre isso, esses dias eu vi até o Bruno, acho que o Bruno Fajão, falando, cara, tá todo mundo vendendo para médico e tal, não sei o quê, porque é grana. Cara, eu não nichei por grana. Não nichei por grana. Eu acho que seria um dos últimos nichos que eu escolheria. Mas aqui estou eu, nichado para médico, tendo sucesso na Nevo, que é o nome da minha empresa para quem não conhece. Vou deixar o Instagram da Nevo, o meu Instagram aqui também. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá o joinha e bora pro próximo vídeo. É nóis. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.